Bom, eu estou impressionado, impressionado, e vou tentar fazer o que é de fato impressionante. Vamos lá. Há muitos anos atrás, houve no Brasil um movimento muito interessante, silencioso, da Sulamita Firestone, e a dialética dos sexos. Um livro antigo, 1970 e tal. Ali se veio o pensamento sobre gender, né? Gender. Até aí tudo bem, ninguém sabia, ninguém entendia e tal. E aí é impressionante. Depois, com o tempo, nós temos agora, certo? Simone de Beauvoir, né? Simone de Beauvoir. Nós tivemos aqui no Sesc Vila Mariana um debate, as portas fechadas, movimentado pelo PT, PSOL e PSB, Partido Social Brasileiro. Tabata Amaral, todo mundo conhece. Geraldo Alckmin desfiliou-se do PSDB e veio para o PSB, Partido Social Brasileiro. Tudo bem. Com o passar do tempo, nós vimos Ricardo Boechat, âncora da Rede Band, aliado ao pensamento progressista e, claro, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, com o tempo, vimos aquelas polêmicas e tal, e não sei o que. Depois, né? O mesmo reconhece, pede desculpa e fica por isso mesmo. Ele diz que a esposa dele era luterana e a filha luterana e que não tinha motivos para perseguição religiosa no Brasil. Ok. Depois, com o tempo, nós tivemos aí, né, debates acalorados no Instituto Plínio Correia Oliveira, na plena Avenida Paulista. Aí nós conhecemos Fernanda Taquitani, Padre Paulo Ricardo, Padre José Eduardo. Com o passar do tempo, a Rede Globo, com a Adriana Araújo, levanta polêmicas contra o pastor André Valadão, que fez 2 vídeos pregando sobre o pecado. Pecador. Não estava atacando ninguém ali, é pecado. Falando do Velho Testamento. Se nós formos ver bem historicamente, Deus abriu a terra, certo? E já engoliu seus inimigos no Antigo Testamento. Certo? Isso faz parte. Apóstolo Paulo também pregava forte, batia em cima dos pecadores. Só que apóstolo Paulo é Novo Testamento, certo? Atos 19, versículo 19. Dá uma lida para você ver o teor da base bíblica. Nós tivemos Fátima Bernardes, Rede Globo de televisão, com aquele programa ao meio-dia, no horário do almoço, das donas de casa, né? Ali tirando TV Globinho e trazendo debates acalorados sobre temas progressistas. Tinha uma agenda, estava tendo uma agenda da ONU, Organização das Nações Unidas, em São Paulo. A Rede Globo de televisão hoje é uma das emissoras que mais recebe dinheiro publicitário do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além da Rede Globo, nós temos Globo, G1, GNT. Nós temos também a Band, Adriana Araújo, aquela que denunciou o pastor André Valadão. Ele não aguentou 15 milhões, falou, você sabe todo o resto, teve que sair do Brasil às pressas, certo? Então nós temos todo hoje em dia uma mídia poderosa, progressista. E aí a pergunta que não quer calar, aquele pastor finado que já faleceu, que pregava contra o pecado, hoje estaria como? Bom, vamos contar a história desse pastor. Esse pastor já faleceu. Homem de Deus honrado, pregava contra o pecado. Lembra em 95 aquela fita VHS bombástica? E ele pregava sobre o pecado. Um pastor simples, humilde, perdeu um dedo numa fábrica, não sabia fazer outra coisa a não ser ser pastor. E se tornou pastor. E ele pregava forte sobre que Deus ia derrubar aquela casa, sabe? As pregações antigas de Abaquara. Casado, pai de 5 filhas, negro, pobre e periférico. Esse pastor hoje estaria preso, processado provavelmente, a vida destruída. Pelo pensamento aí, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin,
até chegarmos ao governo do presidente Luiz Inácio Lula 1, 2, Dilma Rousseff e agora, infelizmente, Lula 3. É triste, é lamentável, perseguição religiosa. Nós temos o programa Amor e Sexo, a madrugada, polêmico, trazendo pautas progressistas para o Brasil. Nós temos debates na GNT acaloradíssimos sobre o debate sobre o tabu do incesto. Nós temos a atriz Thaís Araújo falando sobre a cultura negra, sobre a idafro, sobre preconceito e racismo. Nós temos uma portuguesa que, infelizmente, teve uma situação e recebeu uma multa de 14 mil reais. 14 mil euros. Lembre-se dessas nações: Estados Unidos antes de Donald Trump, Austrália, Canadá, UK, Reino Unido. Todos esses países têm ligações fortes com o pensamento progressista. Todos. Então hoje, o Brasil, para ter liberdade religiosa, não tem outro caminho a não ser a primeira emenda dos Estados Unidos no Brasil, que daria a liberdade para que pastores, presbíteros, homens de Deus, pudessem pregar livremente, falar livremente, cidadãos comuns também, sem sofrer nenhuma retaliação ou processo, seja da Comissão Nacional de Justiça, seja CNJ, seja a Defensoria Pública do Estado, seja da Secretaria de Diversidade ou questões raciais. Não teríamos essa questão com o idafro, questões de nenhum grupo minoritário reclamando, etc. A solução para o Brasil hoje seria a primeira emenda para permitir a liberdade religiosa no Brasil, aonde pastores, homens de Deus conservadores e tradicionais pudessem pregar a santíssima palavra de Deus sem sofrer nenhum tipo de retaliação. Seria uma solução, certo? E é isso. Adriana Araújo, Rede Globo de televisão, Band, Globo G1, GNT, Folha de São Paulo, Mídia Livre, Mídia Livre. Nós temos Mídia Ninja, nós temos Meteoro Brasil, nós temos Galãs Feios, nós temos até Márcio Rolim. Todos eles atacando Demolidor de Mitos. Aline Câmara, acompanho muito o trabalho dela no YouTube e no Instagram. Ela usa muitos pensamentos de Freud, Sigmund Freud, uma coisa assim. E pensamentos de Lacan sobre liberdade sexual, liberdade disso, dos corpos e tal. Isso é tudo pensamento lacaniano, tá? Pura filosofia e psicologia lacaniana. Beleza. Então, eu estava tentando lembrar de um texto aqui, né, no Antigo Testamento. Vamos falar sobre isso. Antigo Testamento, para você ver como Deus ele é. Antigo Testamento que ilustra a consequência da desobediência ou mentira diante de Deus. Embora existam várias histórias, um exemplo clássico é a de Ananias e Safira. Em Atos 5, embora este seja no Novo Testamento, mas muito citado em contexto de consequência divina, ou história do Antigo Testamento sobre desobediência que resultam em punição divina, como Adão e Eva, Gênesis 3,
mentiram ou desobedeceram comer do fruto proibido e como consequência foram expulsos do jardim do Éden. A queda de Jerusalém e o episódio do profeta, mentiras e idolatria levaram à punição direta de Deus como patologia, fome ou destruição da terra. A ideia central nesse relato é que Deus age de forma justa, revelando consequências para ações humanas que transgridem sua ordem, incluindo mentiras, desobediência e injustiça. André Valadão só estava pregando sobre a questão de Ananias e Safira e a consequência do pecado. Infelizmente, em nome da laicidade do Estado, pluralidade, direitos humanos, em defesa das minorias e seja lá o que for, ele infelizmente teve que sair do Brasil e ele não tinha a primeira emenda. Se tivesse a primeira emenda, esse pastor estaria protegido pela lei brasileira. O que nós precisamos é da primeira emenda, que permita que pastores, padres, homens de Deus do Antigo, que defendam, né, o Antigo e o Novo Testamento, Atos 19, versículo tal, possam pregar e falar a palavra de Deus sem nenhum tipo de perseguição religiosa. Estado laico. Na África mesmo, tem pastores africanos, nossos irmãos em Cristo, pregando contra o curandeirismo. Curandeirismo, isso mesmo, está no YouTube, só para pesquisar. Debate de curandeirismo, você vai encontrar. E esses pastores não são processados, não são perseguidos, ninguém vai na casa deles entregar nada. Tá? A liberdade religiosa é total na África. Os nossos irmãos africanos, parabéns. E em muitos países do mundo. Menos nesses países hoje. Né? Tirando os Estados Unidos e tal, por causa da primeira emenda, mas nós temos hoje em dia países como o caso Canadá, Austrália, Reino Unido. 4 países que estão influenciando o sistema legislativo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal, infelizmente. E o silêncio dos bons, lembra? O silêncio dos bons coopera para que os maus, né? Martin Luther King. Martin Luther King também tem uma frase muito bonita que diz assim: quando uma lei é injusta, basta desobedecê-la. Se uma lei é injusta, basta desobedecê-la. Martin Luther King, pastor que lutou, tal, né? Fez um marco na história. Vamos fazer isso, vamos lutar pela dignidade humana no Brasil. Tá ok? Então é isso aí. Brasil hoje, dificilmente temos liberdade de expressão. Dificilmente. Mas se Deus assim permitir, quem sabe logo, logo a gente vai ter.